Meus amores, vamos continuar? Vamos trabalhar agora no livro de língua portuguesa, páginas 7, 8 e 9 do livro 2 de língua portuguesa, certo? Vamos interpretar aí um texto. Olha quem apareceu aqui atrás, meu Deus. Esse é o Francisco, gente. Esse é o Francisco. Não é, Francisco? Ele veio participar da aula, tá? Não preocupa com ele, não. Vamos compartilhar a tela aqui. Isso. Tá muito frio hoje, gente. Nossa. Então vamos lá. Opa. Então, ó, 7 a 9 hoje, tá? Por dentro do gênero. Você pegou o seu material? Página 7 do livro 2, do livro novo, tá bom? Releia o texto para responder as questões a seguir. Você não precisa reler o texto, não. A leitura que a professora fez no dia da nossa primeira aula foi bem pausada, bem devagar, e eu expliquei todos os detalhes necessários, certo? Então, nós vamos lá. Nós vamos responder algumas perguntas em relação ao texto. Caso você queira voltar no texto para conferir a resposta, você pode voltar, tá? Então vamos ver. Onde aconteceu o fato da girafa lá no zoológico? Com quem e quando que aconteceu? Então vamos ver. O fato aconteceu no zoológico em Lisboa, certo? Vocês estão se lembrando? Aconteceu com uma girafa, certo? Uma girafa Angola, né? No último sábado, que foi o incidente, certo? Aconteceu no último sábado, porque de acordo com a data do texto, foi escrito no último sábado do ano de 2018. Lá naquela data do texto. O que aconteceu nesse zoológico, então? Aconteceu que uma girafa morreu, certo? Uma girafa morreu por causa que um visitante tentou alimentá-la, né? Ele infringiu as leis, as regras do zoológico, que não pode alimentar os animais. Ele não ligou para esta regra e a girafa acabou caindo do lugar onde ela estava e morreu, certo? Por que isso aconteceu, gente? Um visitante desrespeitou a norma do zoológico e chamou a girafa para alimentá-la. Então a girafa tentou alcançar o alimento e caiu no fosso, que é a separação ali entre onde ela fica e as pessoas que olham, que visitam. É um buraco. Onde que foi publicado o texto 1? Foi publicado na internet, no site do jornal Correio da Manhã, certo? Todas essas informações, pessoal, vocês obtiveram trabalhando o texto 1, certo? Da girafa, que foi um noticiário da morte da girafa no Zoológico de Lisboa. O texto 1 é uma história real ou é uma história inventada? É uma história real, não é, pessoal? Aconteceu realmente. Tem data, tem personagem, tudo direitinho. Tem pessoas que sofreram com isso, tem onde, local, hora, tudo direitinho que aconteceu. Então, é um texto, é uma história real. Há informações reais do fato, data, local, nome do zoológico, etc. Além disso, há a indicação da fonte da notícia. Da onde que foi tirada a notícia? Não foi do nada, foi do jornal. O jornal é uma rede de transmissão de notícia, de comunicado, de comunicação sério do mundo, certo? É um texto jornalístico. O principal objetivo, então, desse texto, dessa notícia, dessa informação, é contar o quê? É informar, é alertar ou é divertir? É informar. Informar as pessoas que visitam o
o zoológico que não pode alimentar os animais, porque pode acontecer algum tipo de acidente, como que aconteceu com a girafa. O texto 1 tem uma característica de organização própria do gênero textual, que é uma formalidade, certo? É uma finalidade para informar, ok? Cada uma dessas partes tem nome. Vocês olham no jornal, vocês veem as letras maiores, vocês veem as letras escritas de cor diferente, geralmente vem numa caixa de texto. É um destaque na primeira página, tem a página, se não é a primeira, tem a página que fala a notícia. Então, o que é cada parte apresentada? Eu tenho a manchete, eu tenho um texto auxiliar que explica resumidamente sobre o assunto principal, eu tenho o lead e tenho o corpo da notícia, certo? Então vamos lá. Manchete é o título da notícia. Ele fica escancarado em letras maiores, certo? Coloridas, para chamar a atenção do leitor. O texto, o título auxiliar, é uma frase menor que vem complementar e explicar a manchete, que vem explicar o título grande, que está em destaque no jornal. O lead é o trecho inicial, apresenta informações básicas, onde aconteceu, como aconteceu, com quem que aconteceu, qual finalidade, certo? Por que aconteceu, quais fatores que levaram à morte da girafa, no caso do texto que nós lemos. E tem o corpo da notícia em si, que é o texto maior, o texto explicando detalhes, o texto explicando tudo que aconteceu, entrando aí personagens, pessoas responsáveis, para explicar ao leitor e que ele entenda de forma correta, certo? Veja bem, girafa morre no zoológico de Lisboa depois do visitante tentar dar comida, ok? Esse é o texto inteiro dele, certo? Inteiro. Como que vai acontecer aqui? Aqui você consegue perceber o que é manchete, o que é título auxiliar. Ó, a manchete é aqui, essa parte que está colorida. Esse aqui é o título auxiliar, ok? Aqui, o que acontece? Ó, lead, aqui é um pequeno espaço, certo? Que o jornal tem para dar as informações. Então, ó, aqui é a manchete, que vem destacado no jornal, em letras diferentes, coloridas, em negrito, bem visível. Essa parte que está dentro do retângulo rosa é o título auxiliar, que vem explicar um pouquinho do assunto. Essa parte verde é o lead. O que é isso, professora? É um pequeno resumo da história. Se você se interessar pela história toda, você vai continuar lendo o texto no geral, que é o corpo da notícia, a notícia em si. Então, o jornal ele tem quatro etapas, certo? A manchete, que é o texto que escancara a notícia, certo? Um título auxiliar que vem explicar um pouco melhor essa notícia. Depois tem o lead, que é uma pequena informação bem resumida do assunto, e o corpo da notícia contando detalhes, nos mínimos detalhes, certo? Então, essa parte aí é a divisão do texto, do gênero textual jornal, tá? Qual a importância das informações apresentadas no texto 1 para a população em geral? Qual é a importância dessas informações apresentadas, então? Certo, vamos lá. Essas informações são muito importantes para a população saber que pode acontecer, né, de ocorrer em decorrência dos visitantes desobedecerem às regras do zoológico e se conscientizarem por causa da morte dessa girafa. Então, se as pessoas leem as notícias, elas vão ficar impactadas, elas vão ficar com dó do animal, elas vão ficar talvez iradas com esse rapaz que desobedeceu a ordem.
e vão mudar de postura, porque no texto disse que as pessoas ainda teimam em alimentar os animais. Então, há necessidade de mudança de conduta, mudança de postura dos visitantes do zoológico. Se não é para alimentar, não alimente, apenas visite, observe, veja o que eles estão comendo, ou veja como se eles estão deitados, dormindo, se estão em árvores, né? Apenas observe. Não pode alimentar. Um texto desse jeito informa sobre o assunto, choca a população e também alerta, né, que as pessoas talvez mudem de comportamento para não acontecer novamente. O texto, girafa morre no zoo de Lisboa após visitante tentar dar comida. Ele é o quê? Ele é um conto? Ele é um diário ou ele é uma notícia? Se está no jornal, ele é uma notícia. Isso mesmo, uma notícia. A notícia é um texto jornalístico que tem por objetivo informar o leitor, certo? Ele vai dar uma notícia. É um texto sério, é um texto que não tem muitas gracinhas na linguagem, é um texto mais formal, com palavras, talvez expressões um pouco mais distantes da nossa realidade, ok? Um texto sério. Ela está presente nos jornais, nas revistas, na televisão, na internet. Nesse tipo de texto são apresentados acontecimentos reais, coisas que aconteceram, certo? Não é correto que haja informações falsas ou incertas num texto de noticiário do jornal falado, por exemplo, do jornal escrito, tá? Uma notícia é composta por manchete, lead, corpo do texto. Aqui não falou sobre o título auxiliar. Aqui são as três principais partes: manchete, lead, corpo do texto. Mas na atividade anterior, nós falamos que tem a manchete, que tem o título auxiliar, que é menor e vem logo abaixo, depois tem o lead e depois tem o corpo do texto, tá? Então, aceito essas duas opções. Essa atividade aí, esse resumo sobre notícia, que é um outro gênero textual, você vai copiar no caderno de língua portuguesa. Você vai colocar a data de hoje, dia 24/8/2020. Você vai colocar um pensamento. Não esqueça de pontuar o seu pensamento, tá? De conferir se começou com letra maiúscula. Depois você escreva livro, página 9, certo? Livro, página 9, e você copie essa parte azul do seu texto. Essa parte aqui, ó. Certo? Essa parte aqui, tá? Copie com letra bonita, faça bem organizado, passe um traço, certinho? Olha, você sabia que existem jornais só para crianças? Confira notícias e informações do Brasil e do mundo de alguns jornais para jovens e crianças em versão impressa e online. Então, vocês podem acessar a Folhinha, o Diarinho e o Joca. Eu não sei se esse tipo de material tem na banca da Yara, mas se não tiver, vocês podem acessar pela internet, tá bom? Digitem o nome do jornal direitinho que vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Crianças, essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa, falando aí sobre as características das notícias, do texto, notícias, certo? Gênero textual, que é mais uma parte aí. Provavelmente nós vamos escrever notícia, certo? Na finalização do capítulo, como sempre acontece. Então, eu espero as fotos de vocês, a atividade do caderno que vocês copiaram, com a letra bem bonita, bem legível. Tire as fotos de uma maneira que eu consiga ler, tá bom, pessoal? Está ficando muito difícil a visualização das fotos. Vocês precisam escrever um pouco mais firme, com a letra um pouquinho maior para que eu possa entender, tá bom? Olha, um beijão para vocês, tá? Caminharemos aí agora para mais um horário e vamos daqui a pouco, certo? A nossa apreciação do trabalho. Mandem para o privado, tá? Da professora, ok? Um beijo para vocês, crianças.
e até mais.